Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Brígida e eu prefiro até não declinar o meu sobrenome. Mas eu quero te contar uma história muito impressionante que aconteceu comigo. Queria que todos estivessem atentos, porque acaba também sendo um grito de alerta. Mas antes de eu começar a minha carta propriamente dita, eu queria, se você me permite, fazer alguns elogios a esse teu canal. Paulinho, eu amo ouvir as suas histórias, sabe? Adoro as tuas histórias. Gosto das chamadas histórias as normais e gosto dessas histórias da meia-noite que mexem demais comigo, porque realmente eu acredito que haja muita coisa do outro lado do mistério. Sou a típica pessoa que tem a certeza mais do que absoluta de que a vida não termina por aqui. Há muitos mistérios ocultos. Então eu me interesso demais em saber desses assuntos. E você sabe que uma coisa muito interessante e misteriosa aconteceu comigo. E é exatamente por isso que hoje eu resolvi, assim, ganhar um tempo, Paulinho. Ganhar um tempo. Vir no computador e escrever esse e-mail para você. Tá bom? Espero que todos gostem da minha história. Queria aproveitar o ensejo e incentivar os amigos e amigas a se tornarem também membros do seu canal. Acho muito interessante se a gente puder ajudar. Estando ao nosso alcance, por que não, né, Paulinho? Muito bem. Olha, o meu marido, o Afonso, ele é muito trabalhador, o Afonso é muito dedicado. Ele é um diretor responsável por uma grande empresa, pela logística da empresa. Paulinho, eu vou te dizer uma coisa. É uma profissão bonita, mas toda mulher que está ouvindo aí a minha carta, que tiver um marido envolvido com logística, ela sabe que é trabalho demais. E, nossa, meu marido não para. Meu marido, ele viaja praticamente o Brasil inteirinho. Realmente é um trabalho que exige demais do danado do ser humano. Bem, por que eu estou dizendo isso? É importante para o contexto da minha história. Porque eu e meu marido, a gente ficava assim, desejoso demais de um momento nosso. Como esses momentos, eles iam rareando, iam se tornando cada vez mais difíceis, mais e mais a gente tinha esse desejo. Por exemplo, nós tivemos os nossos filhos, lindos filhos. São eles o Gustavo e a Camila, crianças espetaculares. O Gustavo, à época desses fatos, contava 8 anos de idade e a Camila, a nossa mais novinha, tinha 6 anos. E as crianças também sempre sentiam a falta do pai. Quando ele vinha dessas viagens, ele dedicava grande parte do tempo para a meninada, né? E eu ficava assim para aquele outro momento. Vocês estão me entendendo? Então nós éramos sequiosos por momentos nossos. E nós descobrimos uma maneira de fazer isso. Quando ele vinha em final de semana, eu adorava aquele momento mais íntimo, fora de casa, longe das crianças. Eu sempre fui assim. Particularidade, eu até me envergonho um pouquinho de dizer, mas vou falar, porque somos todos adultos, as pessoas, elas se compreendem. Eu sou de fazer barulho nessa hora. Tem mulher que fica em silêncio, né? Eu não sei, olha, você que está ouvindo, a minha história, mas eu sou de fazer barulho. Então, sendo assim,
que eu gosto de fazer quando eu tenho esse tempo a mais com meu marido? Não é sempre. Momentos cada vez mais raros. Então eu espero quando dá certo. Aí eu falo, amor, eu reservei tal suíte naquele motel, eu queria sair para jantar com você. Vamos fazer? E o meu marido, ele sempre me atende, porque ele sabe também desses particulares. Nessa hora, o que a gente faz? Nós descobrimos uma senhora muito bacana. Ela se chama Dona Guiomar. E essa senhora é da nossa extrema confiança. Ela é de uma igreja evangélica. E essa mesma igreja evangélica é frequentada pela minha sogra, a Dona Nair, a Dona Guiomar, mas ela não é uma babá qualquer não, ela é a super babá. Para que vocês tenham uma ideia, ela agora já é uma senhora de 53 anos. Mas ela trabalhou enquanto babá desde que ela tinha os 14 anos de idade dela. Ela já cuidava dos irmãozinhos menores, depois ela se especializou no assunto, se tornou uma super babá. E ela parou de trabalhar depois de uma certa idade e começou a trabalhar fazendo extra. Então, quando eu e o Armando, a gente consegue esse tempinho, que eu quero ter aquele jantar especial e depois dar uma passadinha naquele motel, o que a gente faz? A gente chama a Dona Guiomar para vir cuidar dos nossos filhos, porque é uma noite que a gente vai passar fora e eu prefiro que seja assim. E deu certo. Naquela sexta-feira deu certo. Então eu já tinha reservado o lugar no restaurante, a suíte, eu caprichei, peguei logo a melhor que tinha. E já tinha combinado com a Dona Guiomar para que ela viesse tomar conta dos nossos filhos. A Dona Guiomar chegou em casa por volta de umas 8 horas da noite. Nossos filhos já estavam comunicados da nossa saída, que a Dona Guiomar viria para tomar conta deles. Eles já estavam naquele quarto onde dormiriam juntos, estavam assistindo televisão, ficou tudo acertadinho, tudo ok. E a Dona Guiomar já estava habituada, nós também habituados com ela. Eu e o meu marido saímos em segurança. Jantamos no tal restaurante, foi gostoso, comida boa. A sobremesa ali foi maravilhosa. E ainda haveria aquela sobremesa espetacular logo mais à noite. Quando nós demos entrada no motel, eu me lembro exatamente da hora. 5 minutos para meia-noite. Eu não sei porquê. Eu pensei, falei, eu vou ligar para a Dona Guiomar. Coisa de mãe, né? Saber se tá tudo bem. Meu marido também não se opunha. Aliás, ele foi se preparar para aquele momento nosso. E eu aproveitei essa ocasião para ligar. Liguei para a Dona Guiomar. Dona Guiomar atendeu-me ao telefone. Eu perguntei se estava tudo bem com as crianças. E a Dona Guiomar falou, olha, tá tudo bem sim, sabe, Dona Brígida, tá tudo certo. Só que eu fiz uma coisa, não sei se a senhora vai ficar chateada. Eu perguntei para ela, o que, Dona Guiomar? Falou, olha, eu cobri com um lençol a estátua que vocês colocaram no quarto em que estão as crianças. Eu achei tão feia aquela estátua, sabe, Dona Brígida? Eu não sei se foi a senhora ou o senhor Afonso, mas vocês sabem, eu sou evangélica. A senhora vai me desculpar. O senhor Afonso também me perdoa, mas a estátua que vocês colocaram lá não é boa.
tem aquela cara de palhaço e eu fiquei muito impressionada porque eu tinha a impressão de que o palhaço estava rindo para mim. Olha, desculpa, mas eu como evangélica tenho autoridade, eu vou falar para a senhora, aquilo é o diabo. E eu não aguentando ver, eu comecei a fazer as minhas orações. Eu levo comigo sempre na minha bolsa uma Bíblia. Eu abri a minha Bíblia, eu mostrei para aquela estátua. E a hora que eu mostrei a Bíblia, o sorriso do palhaço, ele foi engolido, sabe? Ele murchou o sorriso. E aí eu vi que aquilo, sei lá, me deu a impressão de não ser apenas uma estátua. Aquilo me parecia uma coisa viva. E eu fiquei apavorada. Então eu, com a minha Bíblia e a autoridade falando em nome de Jesus, eu peguei um lençol, eu cobri a estátua. Ela está coberta. E eu vou fazer um alerta para a senhora e também para o senhor Afonso. Se livrem dela. Essa estátua não é boa. Enquanto a dona Guiomar falava, Paulinho, eu emudeci. Eu fiquei calada, olhos estatelados, arregalados, e tanto que eu chamei a atenção do Afonso. O Afonso, quando me viu daquele jeito, chegou perto de mim e falou: Brígida, que foi, Bri? O que aconteceu, Bri? E eu ainda com a dona Guiomar na linha, eu disse para ele: a dona Guiomar tá falando que tem uma estátua em casa. Meu Deus, estátua? Me disse o Afonso com admiração. E ele me perguntou: você comprou alguma coisa? E eu respondi: não, eu não comprei absolutamente nada. Ô, dona Guiomar, aí eu voltei ao telefone. Ô, dona Guiomar, é só um minuto, nós estamos voltando para casa. A dona Guiomar: não, tá tudo bem, não precisa se incomodar, eu vou passar aqui a noite com as crianças, eu só comuniquei que eu cobri a estátua e garanto para a senhora que não é coisa boa. Não, tudo bem, eu e o Afonso, nós resolvemos, eu estava até ligando para a senhora para dizer que nós estávamos indo mais cedo para casa. E desliguei o telefone. O Afonso, que nada entendia, perguntou: mas você quer ir embora mesmo? Afonso, você entendeu? Entendi. Você tem razão. Precisamos ir embora. Saímos do motel. A pessoa que nos atendeu não entendeu absolutamente nada, porque nós pagamos a conta sem usarmos a suíte, e por volta de 00:40 nós entramos em casa. Encontramos a dona Guiomar, conforme ela gostava de fazer, ela recostava no sofá da sala. Ficava assim com a TV ligada baixinha, ficava vendo esses programas que passam de madrugada das igrejas evangélicas, e nós entramos na sala. Ela nos encarando, disse: mas não precisava que vocês viessem, tá tudo bem, só a estátua mesmo que me assustou. E aí, com muito medo, eu e o Afonso perguntamos a ela: aonde é que está essa estátua? E ela inocentemente respondeu: eu não mexi na estátua, tá lá onde vocês colocaram, no quarto que estão as crianças. Meu marido foi à frente e eu atrás, e a dona Guiomar nos seguiu. E quando nós chegamos no quarto, nós abrimos a porta com todo cuidado. Estávamos tomados pelo pânico, porque eu não havia comprado estátua, o Afonso jamais teve estátua. Como é que uma estátua, e descrita como fora pela dona Guiomar, apareceu assim no quarto dos nossos filhos? E
Quando ele abriu totalmente a porta, nós encontramos o lençol da dona Guiomar caído no chão. No chão. Mas não cobria absolutamente nada. A dona Guiomar, foi a vez dela se assustar. Cadê a estátua? Foi uma pergunta que ela fez, mas nós obviamente não podíamos responder. E continuamos olhando para ela. Olha, vocês confiam em mim, disse dona Guiomar, e me conhecem já de anos. A estátua estava exatamente aqui. Onde está o lençol? Gente de Deus, precisamos orar. As crianças dormiam, fizemos questão de não acordá-las. Tudo isso que aconteceu sem gritos, a gente mantendo o tom de voz baixo, mas ali mesmo, no interior do quarto, a dona Guiomar correu, apanhou a sua Bíblia e fizemos uma oração. O caso, de fato, era muito sério. Num primeiro momento, o Afonso, por ser assim um homem mais estudado, melhor preparado, ele começou a confabular com aquelas explicações. Sabe o que é? Eu vou falar uma coisa para você, Brígida. É que a dona Guiomar, ela vai nas igrejas evangélicas e lá eles falam muito de Deus, mas eles falam muito também do diabo, do capeta, e eu acho que ela ficou impressionada com alguma coisa e ela ficou com a impressão de ter visto uma estátua. Não, a explicação do meu marido não me convencia. Nós conhecíamos muito bem a dona Guiomar. Tratava-se de uma pessoa seríssima e ela pegou um lençol para cobrir a estátua. Ela descreveu detalhes da estátua. Não, a história não se explicava com essa justificativa procurada pelo meu marido. Mas eu percebia que o Afonso estava preocupado. Eu notava que ele estava preocupado. Então a conversa seguiu e eu tive que abordar aquilo que estava mexendo comigo. Eu falei: Afonso, você falou isso, mas você não consegue me enganar. Você está preocupado. O que foi? Você me conhece mesmo, né? Lógico que eu te conheço. Afinal de contas, são 10 anos completados essa semana juntos. Te conheço muito bem. Eu sei que você está preocupado. O que está acontecendo? Eu vou te falar. É que a Clara disse que ia mandar um palhaço para acabar com a nossa vida. Aqui uma explicação. A Clara era a ex-mulher do Afonso. Eu era o segundo casamento do Afonso. Ele, o meu primeiro casamento, mas eu era o segundo casamento dele. O primeiro casamento do Afonso com essa moça Clara não deu certo. Sequer eles tiveram filhos. Eles ficaram juntos apenas 1 ano e meio e acabaram se separando. Só que essa ex não se conformava com o fim do relacionamento. Depois de um período que ele já estava separado, eu acabei conhecendo o Afonso, nós namoramos e assim que saiu o divórcio dele, nós nos casamos. Essa mulher, ela nunca deu sossego, mas depois que nasceu o nosso primeiro filho, o Gustavo, as coisas melhoraram. E depois que nasceu a Camila, parece que ela sossegou de vez. No entanto, não havia muito tempo, para ser precisa, coisa de 1 mês mais ou menos, ela havia feito essa ameaça para o Afonso. Eles acabaram tendo um contato, porque o irmão dessa moça, ex-cunhado, portanto, do Afonso, que era muito amigo dele, ficou muito doente. E ele acabou indo visitar esse ex-cunhado. E ela aproveitou essa ocasião para fazer essa ameaça pesada contra o Afonso. A dona Guiomar havia citado o palhaço. E aí
eu entendi que nós tínhamos que tomar providência. Não procuramos a igreja evangélica da Dona Guiomar. Não queríamos incluir a Dona Guiomar nessa história. Mas eu procurei uma pessoa voltada para a religião espírita e essa pessoa confirmou que de fato essa ex-mulher do meu marido, do Afonso, havia feito um trabalho pesado contra a nossa felicidade. Era para destruir os nossos filhos. Por isso que eu disse que essa carta também serviria de alerta. É muito importante que a gente faça sempre o que Dona Guiomar fazia. Ter uma Bíblia por perto, nós não tínhamos. Seguir as palavras de Jesus. Isso tudo a gente passou a dar muita importância a partir deste fato. E esse alerta que eu faço é exatamente nesse sentido. Que você não se distancie de Jesus, nunca. Essa senhora espírita, ela desmanchou tudo o que havia sido feito. E nossos filhos jamais foram atingidos por essa maldade. Graças a Deus. Graças a Deus. Dona Guiomar continuou nos atendendo em ocasiões especiais. Nós sabíamos que ela de fato é uma mulher amiga de Jesus. Ela tem a luz. Essa era a história que eu tinha para contar. Espero merecer por parte de vocês muitos comentários.